Fala aí, pessoal. Eu sou o professor Arthur do canal Exatalizando e seja bem-vindo aqui à nossa aula de matemática sobre frações equivalentes. E você já consegue ver aí comigo na tela o seguinte: nós temos três retângulos aí e nós vamos repartir esses retângulos de acordo com algumas frações, tá, que nós precisamos. Então, vamos colocar, a princípio, que esse primeiro retângulo aqui, olhando da esquerda para a direita, ele vai representar para nós a fração 1/2. Esse retângulo central vai representar para nós a fração 2/4. E o retângulo aqui da direita vai representar a fração 4/8. Quando nós aprendemos a representar frações utilizando o inteiro em uma forma geométrica, nós sabemos que a fração ela tem que repartir esse inteiro em partes iguais. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte: nossa fração aqui, 1/2, como é que eu vou dividir ela? Eu vou pegar na horizontal, ó, bem na metade, digamos que aqui esteja na metade, lembrando que não estamos com régua nem nada aqui, então aceitemos aqui a nossa metade da figura. E agora o que nós precisamos é apenas de uma parte das duas que nós conseguimos. Ó. Eu reparti em duas partes iguais. Portanto, eu tenho aqui essa primeira parte toda, né? Aqui, essa primeira parte representa a nossa fração 1/2. Quando eu for fazer a fração central aqui, que são 2/4, nós vamos dividir também ela em 4 partes, mas nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a divisão na horizontal que eu usei na figura anterior. Olha só, vamos dividir aqui. E agora eu vou dividir na vertical, pegando no centro dessa parte lateral superior. Então, vou ter aqui. Olha só, dividimos o nosso retângulo em 4 partes idênticas. E eu preciso de 2/4, ou seja, de duas partes de 4. Então, vem aqui, uma parte, duas partes das 4 partes ao todo. E, por fim, olha só, nós vamos ter aqui a fração 4/8. Então, eu vou repartir esse triângulo em 8 partes iguais. E para a gente fazer isso, nós vamos reproduzir a figura anterior. Olha só, vou cortar aqui no centro e na horizontal, depois vou cortar no centro vertical. E agora os outros dois pedaços eu vou cortar também ao meio. Então, nós temos aqui, dividir lá ao meio, e aqui nós vamos dividir ao meio. Fazendo isso, nós conseguimos 8 pedaços idênticos no nosso retângulo 4/8. E eu vou tomar as 4 partes que são pedidas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 partes. Quando nós fazemos esse processo, nós conseguimos visualizar que essas três frações elas representam a mesma parte desse inteiro. Nós usamos o mesmo retângulo, né, para que o mesmo inteiro fosse dividido, e nós conseguimos visualizar que esse inteiro foi dividido, apesar de em partes diferentes, as partes tomadas representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, nós temos aqui o que nós chamamos de frações equivalentes. Então, eu posso escrever para vocês com toda a certeza, né? A gente pode colocar aqui, com toda a certeza, que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Isso significa que essas frações, apesar de o numerador e o denominador delas serem diferentes, elas representam a mesma parte de um total. E isso daí, pessoal, traz uma vantagem bacana para nós. Por quê? Porque se eu não tivesse essa parte visual, que ela foi o nosso apoio agora para a gente entender essa equivalência, eu poderia perceber o que está acontecendo nos numeradores e nos denominadores. Se você prestar atenção, nós temos nos numeradores 1, 2 e 4. Então, você tem uma sequência aqui onde está sendo sempre duas vezes, né? Isso é fácil de a gente perceber. Nós temos aqui, de 1 para 2, o que é que nós fizemos? Fizemos o dobro, duas vezes. E de 2 para 4, a mesma coisa. Fizemos o dobro também. Nos denominadores, quando eu olho 2 para 4 e de 4 para 8, né, então também aconteceu o dobro. 2 vezes 2, 4 e
4 vezes 2, 8. Isso significa o quê? Que eu poderia continuar fazendo essas multiplicações, que eu conseguiria outras frações equivalentes, tá? Se eu chegasse aqui e fizesse 1 meio igual a 2 quartos igual a 4 oitavos, a partir de agora, eu fosse multiplicando isso aqui, seguindo o mesmo esquema por 2, né? Então, eu teria 8 16avos, depois eu teria 16 32avos, logo na sequência eu teria 32 64avos, e eu poderia continuar repetindo esse processo, ó, infinitamente, que todas as frações que eu escrevesse aqui são frações equivalentes às 3 primeiras que nós tínhamos, ó. Então, todas essas frações que eu consigo escrever têm essa equivalência com as anteriores. Ah, professor, mas o senhor só multiplicou por 2, e aí? É claro que não seria só por 2, né? Esse é o nosso exemplo. Mas, se a gente pegar uma situação semelhante aqui, né? Então, vamos partir de uma fração, né? Agora, ó, vamos usar aqui a fração 3/7 e vamos começar a escrever frações equivalentes a essa fração 3/7. Só que eu vou usar numerais diferentes na minha multiplicação. Então, primeiro, o que a gente vai fazer é multiplicar por 2. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Consegui uma fração equivalente a 3/7. Agora, para eu construir a minha próxima fração, eu vou pegar o 3/7, que foi o meu ponto de partida, e vou multiplicar por 3, né? Então, vamos colocar aqui a nossa multiplicação por 3. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Essa fração 9/21avos é equivalente à fração 6/14avos e é equivalente à fração 3/7, tá bom? Por que que são equivalentes? Porque eu estou seguindo o processo de eu multiplicar o numerador e o denominador pela mesma quantidade, pelo mesmo numeral, ok? Então, a gente vai poder fazer esse processo aqui quantas vezes nós quisermos de multiplicação. Isso vai trazer para mim sempre uma fração equivalente. Agora, olha só, vou fazer aqui 3/7 e vou multiplicar ela por 4. Então, 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Né? Então, nós multiplicamos aqui, ó, por 4. Ok? Então, fizemos, ó, a multiplicação por 4. E eu posso continuar esse processo também infinitamente, que as frações que eu conseguir sempre vão ser equivalentes à fração 3/7, contanto que nós sigamos a regra de fazer a multiplicação do numerador e do denominador pela mesma quantidade, ok? Agora, olha só, uma outra sacada interessante que a gente tem com a ideia de equivalência é de, se eu tenho uma fração que o numerador e o denominador dela são números altos, eu posso escrever frações equivalentes que tenham números menores no numerador e no denominador. E, para isso, eu vou fazer o oposto de eu multiplicar, que é eu dividir, certo? Então, vamos lá verificar como que essa situação vai ficar para nós através desse exemplo. Imagina aqui que nós tenhamos a fração 12/90. Ok? 12 sobre 90. E nós queremos simplificar essa fração, ou seja, eu quero reduzir o numerador e o denominador. Quando a gente aprende a simplificação, nós sabemos que é dividir o numerador e o denominador por divisores comuns, que isso significa eu dividir pelo mesmo número. Se eu fizer isso, por exemplo, começando aqui com o número 2, né? Vou dividir por 2. O que eu vou conseguir é a fração 6/45. Essa fração nada mais é do que uma fração equivalente à minha primeira fração, que é 12/90. E eu continuo o meu processo de simplificação, tá? Eu posso fazer aqui mais uma divisão, no caso, por 3, tá? Então, 6 é divisível por 3 e 45, basta você somar os dígitos. 4 mais 5 é 9. Ora, 9 eu posso dividir por 3. Então, o 45 também.
6 dividido para 3, 2. 45 dividido por 3, 15. Agora, nós conseguimos a fração 2/15, que ela é equivalente a essas outras duas. Mas, quando eu vou olhar os divisores delas, o 2, eu tenho aqui divisor apenas o 1 e o 2. O 15, eu tenho 1, 3, 5 e 15. Então, quer dizer, ele só tem o número 1 como divisor. E nós sabemos que o número 1, se eu utilizar ele aqui, por exemplo, para você visualizar, eu vou reescrever a fração, porque dividir pela unidade é o próprio dividendo. Então, 2 dividido para 1, 2. 15 dividido por 1, 15. Então, quer dizer, chegou nessa parte, o que a gente vai fazer? Quando só tem o número 1 de divisor comum, nós conseguimos o que nós chamamos de fração irredutível. Ou seja, nós simplificamos a nossa fração de forma que o numerador e o denominador sejam números primos entre si, que não tenham outros divisores comuns além do número 1. Tá bom? Então, aqui nós temos a nossa fração irredutível. Vamos ver isso aqui em mais um exemplo, que é para a gente ficar fera nessa situação de simplificação, porque nós utilizamos bastante essa ferramenta ao trabalhar com esses números racionais. Então, nós temos aqui, vamos pegar a fração 81 108avos. 81 sobre 108. Né? Ou você olha aqui, já vê que a divisão por 2 está cancelada nesse início. Por quê? Porque o 81 é ímpar e ele não é divisível por 2. O 108 ele é, mas lembra, tem que ser divisor comum. Então, aqui eu vou pegar e vou fazer a divisão por 3. Por quê? Porque eu tenho 8 mais 1, 9. 1 mais 0 mais 8, 9. Ambos eu consigo dividir por 3. Né? Então, eu vou dividir por 3. Vamos fazer aqui. Então, 81 dividido para 3, 27. Certo? Então, 108 dividido por 3, quanto que vai dar isso aqui? O que é que nós temos aqui? 10 dividido para 3 é 3 e resta 1. 18 dividido para 3, 6. Então, 36. Chegamos nessa fração equivalente à primeira, e você percebe que 27 e 36 eu também posso dividir por 3. 2 mais 7 é 9, 3 mais 6 é 9. Então, vou dividir mais uma vez isso aqui por 3, colocar só assim do ladinho. Então, 27 dividido para 3, 9, conta da tabuada, certo? E 36 dividido para 3, 12. 9 e 12 são números, né, da tabuada do número 3, então fica fácil de a gente ver que posso dividir isso por 3. Vai ficar 3 quartos, certo? 3 e 4, você sabe que o número 3 ele é um número primo. Portanto, ele só tem divisores 1 e ele mesmo, que é o 3. E o 4 não tem o 3 como divisor. Então, chegamos na nossa fração irredutível. Uma outra maneira de a gente fazer a simplificação, sem ser esse processo sequencial, é você tirar o MDC entre o numerador e o denominador, que a gente já vai direto para o resultado. Você pode fazer dessa primeira maneira aqui, como nós usamos, ou então você pode fazer usando o MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Como é que eu consigo isso, professor? Vamos lá, a gente pega o denominador e o numerador, faz a divisão sucessiva deles e simultânea ao mesmo tempo, tá? Então, 108 e 81, a gente pode dividir por 3, que isso vai dar 36 e 27. 36 e 27 eu posso dividir por 3, que isso vai dar 12 e 9, que eu posso dividir por 3, que vai dar 4 e 3. Ora, quando nós chegamos aqui, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, né? Então, ok. Nessa hora, pessoal, como fração só tem esses dois numerais, o denominador e o numerador, os restos que nós temos aqui, eles vão compor a nossa fração. Tá? Então, você vai ter, olha só,
81, que era o meu numerador antigo, passou com o resto 3. E o 108 com o resto 4. Então, eu pego, né, olha só, a minha fração antiga e substituo pelos restos que eu consegui. 3/4. Olha só o que a gente fez. Conseguimos a simplificação imediata, olha só. Então, eu já escrevi a minha fração na forma irredutível, usando o MDC. Tá certo? E lembrando que o MDC, por que a gente parou em 4 e 3? Porque são divisores comuns, então eu não posso dividir somente um. Tem que dividir sempre os números ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza? Então, essa é mais uma maneira para você fazer simplificação. Agora, olha só, ainda continuando em outros resultados que a gente consegue com a equivalência, você vê que a equivalência de fração, olha só, está trazendo para nós várias ferramentas aí, fazendo a gente utilizar vários conceitos. Uma outra situação que a gente pode fazer, eu vou pegar o exemplo lá de cima que nós tínhamos dos nossos desenhos, ó, 1/2 igual a 2/4 igual a 4/8. Esse aqui é do nosso exemplo e vocês vão ver o que eu vou fazer agora. A gente vai fazer multiplicações cruzadas. Então, como é que funciona isso, professor? Simples. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou ter uma multiplicação sempre formando um x. Então, eu vou multiplicar numerador com denominador, denominador com numerador. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, nessas primeiras duas frações, você percebe que eu vou ter 1 vezes 4 vai me dar 4. E 2 vezes 2 também vai me fornecer 4. Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as minhas frações elas são equivalentes. Então, a multiplicação cruzada entre elas sempre vai dar o mesmo resultado. E a mesma coisa vai acontecer agora se eu fizer aqui, ó, na nossa segunda dupla de frações. 2 vezes 8 e 4 vezes 4. Ó, multiplicação cruzada. Como que vai ficar? 2 vezes 8 é 16 e 4 vezes 4 também 16. E esse resultado é muito bacana de a gente usar, porque ele garante para nós duas situações. Ele garante que eu verifique se duas frações são equivalentes ou não, e também me garante uma estratégia para eu descobrir um número desconhecido. Então, eu tenho 3 conhecidos dentro de uma fração, dentro de uma dupla de frações, né? E você precisa do quarto valor. E a gente vai usar essa estratégia da multiplicação cruzada. Então, olha só, vamos ver aqui mais alguns exemplos onde a gente pode fazer a utilização disso. Primeiro, vamos fazer um teste. Tá? Eu quero que nós verifiquemos se as frações 5/6 e a fração 25/30 são equivalentes. Então, para eu fazer isso, ó, eu vou fazer uma igualdade entre elas, 5/6 igual a 25/30, que é uma suposição, eu quero testar se esse fato é verídico. Então, agora, a gente vai fazer a nossa multiplicação cruzada. 5 vai multiplicar com 30 e o 6 vai multiplicar com 25. Então, eu vou ter 5 vezes 30. 5 vezes 30 a gente consegue mentalmente, né? Tranquilo, vai dar 150. 6 vezes 25 também, basta a gente fazer direto aqui, ó. 6 vezes 5, 30, vai 3 para a dezena. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Então, 150. Ok, ó, o resultado ficou o mesmo. Então, sim, essas frações são equivalentes. Né? Agora, vamos fazer um outro teste, né, para a gente ficar bacana nesse tipo de situação. Então, nós vamos ter aqui, ó, mais um exemplo. Vamos pegar as frações 2/3. Eu quero saber se essa igualdade é verdadeira. 2/3 igual a 60/120, ou seja, eu tenho aqui uma equivalência entre as duas frações. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui o nosso teste, né, da multiplicação cruzada. 2 vezes 120, 3 vezes 60. 2 vezes 120, isso vai me dar 240. 3 vezes 60, né, isso é igual a 180. Olha só o que aconteceu. Resultados diferentes. Portanto, ó, aqui
não são frações equivalentes. Por quê? Porque o produto cruzado não foi o mesmo. E assim como eu disse para vocês, agora vem um outro exemplo que é muito bacana, um resultado desse tipo de situação, que é a gente ter um valor desconhecido. Então, por exemplo, se eu tenho uma equivalência onde eu digo que 4/6 é igual a 8 sobre x, onde o meu x é o meu denominador desconhecido. Quando eu tenho essa igualdade de frações, eu tenho uma equivalência. E se são equivalentes, eu posso usar o produto cruzado, né? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar aqui. O 4 ele vai multiplicar com o x e o 6 vai multiplicar com o 8. Então, nós teremos 4 vezes x igual a 6 vezes 8, certo? Então, eu vou ter 4x igual a 48. Então, eu preciso de um número que, multiplicado por 4, o resultado dele seja 48. Para eu fazer isso, eu vou desfazer essa multiplicação por 4. Então, eu vou chegar aqui e vou dividir tudo por 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, eu vou ter uma simplificação aqui, onde vai ter 1x. E 48 dividido para 4, quanto é que a gente vai ter aqui? 12. Então, ó, nosso número desconhecido aí é 12. E esse x, pessoal, ele pode ficar em qualquer posição dessas 4 que nós vemos aí. Independente de onde ele esteja, nós sempre vamos poder usar a multiplicação cruzada, pois quando eu tenho igualdade de frações, eu estou falando de equivalência, beleza? Então, é isso daí, exatalizadores. Quero agradecer vocês por ter visto o vídeo até esse momento, né? Muito obrigado. Não esqueçam, deixem um like no vídeo, tá? Compartilhem o vídeo com seus colegas, com seus amigos, em suas redes sociais, tá? Vamos ajudar a espalhar a matemática para o mundo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho da notificação. Isso ajuda muito o canal Exatalizando a alcançar outras pessoas e a crescer. Tá certo? Então, vamos crescer juntos também e vamos lá, tá? Bons estudos, fiquem bem e até nossa próxima aula. Um abraço a todos e tchau!